Desde 2019, no Brasil, a LGBTfobia é crime inafiançável com punição de 1 a 3 anos de cadeia. Mesmo assim, o Brasil continua no ranking como o país que mais mata LGBTQIAP+, dados apontados pelo dossiê Mortes e Violência contra LGBTI+. Em Rondônia, não é diferente. Atualmente, mesmo que a comunidade usufrua de direitos, o público ainda enfrenta desafios. Entre tantos desafios estão a saúde, a educação, empregabilidade, segurança e o respeito pela comunidade como pontos principais, incluindo o combate ao preconceito. Um dos grupos pioneiros de Rondônia que busca levar pautas adiante é o grupo Comunidade Cidadã Livre, CONCIL. A ativista Karen de Oliveira Diogo nos conta sobre a história da formação da CONCIL. Acaba sendo uma história bonita, né? Porque quando a CONCIL surgiu, antes da CONCIL, surgiu a Astrarô, que era uma associação de travestis de Rondônia, né? Mas antecedendo a Astrarô e a CONCIL, eu já fiz parte de várias instituições no estado de Rondônia que trabalhava a questão LGBT. Só que, na verdade, eu não era bem acolhida dentro desses espaços pela minha irreverência, pela minha, sabe, digamos assim, teimosia de persistir nas coisas. É como se eu tivesse sido assim expulsa de todas elas, né? Porque para mim eu não conseguia entender por que nós, pessoas trans, dentro daquelas instituições, tínhamos que ser submissa ao que eles colocavam, né? Aí surgiu o Astrarô. Eu tenho até alguns documentos em nome de Astrarô. Só que a gente começa a pensar de que forma adentrar dentro de alguns espaços. Porque quando eu entregava o documento e estava lá, Associação de Travestis de Rondônia, o documento não ficava em cima da mesa. Ele já ia para debaixo já da mesa, como se fosse para perto da lixeira. E a gente teve que começar a pensar numa estratégia de um nome que é onde não ficasse tão visível a questão da população na época, né? Era LGBT. Então a gente acabou criando a CONCIL, que ficou Comunidade Cidadã Livre, quer dizer que aí engloba toda a comunidade. Então foi assim que a CONCIL surgiu. Após 12 anos da criação, a CONCIL busca garantir os direitos da comunidade trans e tentar inserir a população transgênera. A comunidade luta pela implementação de políticas públicas, mas que, na maioria das vezes, é ignorada pelo Estado, que não oferecem políticas públicas adequadas. Recentemente eu estive em Brasília e levei uma pauta para o Ministério da Cidade, justamente sobre isso, porque quando você entra nos critérios do Minha Casa Minha Vida, ela tem mulheres em vulnerabilidade social, mulheres em violência, desbarracamento, enchente, tudo. E a população de travestis, transexuais e homens trans estão aonde dentro dessas diretrizes do Ministério da Minha Casa? Não tem. Aí a resposta dele foi, mas está nas pessoas vulnerabilizadas. Eu digo, mas como? Vocês não conseguem mal ter acesso ao CRAS. Como é que eu vou ter acesso a isso? Nós moramos no Brasil. Nós precisamos enfatizar em todos os pontos que existem pessoas travestis, transexuais e homens trans. Se nós queremos políticas públicas para essas pessoas, elas precisam ser enfatizadas que essas pessoas elas existem e não generalizadas já em população em vulnerabilidade social. Se fosse necessário só falar da vulnerabilidade social, seria muito fácil, porque a gente saberia que seria toda a população englobada. Mas quando a gente começa a fazer o recorte de tudo isso, a população tenta lá fora. A falta de inclusão dessas pessoas na sociedade é um grande fator para a exclusão e a propagação do preconceito entre a população. A necessidade de uma educação a qual afirme que essas pessoas existem e que todo tipo de preconceito é repugnável será um dos primeiros passos para o combate a esses estigmas. Tirar esse estigma, esse olhar de discriminação de que ser travesti é ser só a prostituição, é só ser o gueto. Não. Ela pode ser o que você está empurrando para ela ser. A gente precisa discutir muito sobre isso. E discutir sobre travestilidade, transexualidade, é esquecer o meu biológico e me ver quanto pessoa. Pautas importantes foram destacadas como grandes conquistas realizadas pelo Grupo CONCIL. Entre elas está a facilitação para a retificação de nome social. A conquista da retificação de nomes garante diversos direitos para os envolvidos. Em Rondônia, a CONCIL possui um projeto em parceria com a Faculdade Católica de Rondônia, para auxiliar nessas alterações. Caso esteja interessado na retificação de nome, entre em contato por meio do número 992 37 36 29, repetindo 992 37 36 29, para maiores informações.
Embora as retificações sejam um avanço, ainda há pontos que precisam ser analisados e ajustados, como o da saúde e do mercado de trabalho. Quando a gente entra no âmbito da saúde, por exemplo, um homem trans retificado, nome e gênero, ele não consegue ter acesso ao ginecologista. Da saúde, ele é feito para ginecologista, é para mulheres, trabalhando justamente com o Ministério da Saúde, para que não haja esses quadradinhos de que só homem vai para endócrino, só mulher vai para ginecologista. Porque quando a gente começa a discutir a situação de homens que têm disfunções mamárias, aí como é que fica a questão das pessoas intersexo nisso tudo? Como é que essa pessoa intersexo ela vai ter acesso à saúde, se a saúde ela já está dentro daquele quadradinho de que homem é para cá, mulher é para cá? Então vocês vejam que a retificação ela vem, maravilha, né? Mas a gente precisa preparar muitos campos para acolher essa pessoas trans, como na empregabilidade também, preparar as empresas de que forma você vai fazer com que os seus colegas tenham empatia com aquela pessoa trans que está sendo contratada, de que forma os clientes vão ver aquilo dali. A gente precisa trabalhar muito ainda. No âmbito da saúde, a caderneta para pessoas trans foi idealizada por Karen, após perceber que todos tinham uma caderneta de vacinação, mas nem em todos os casos não eram adequadas. Pessoas trans possuem a mesma imposta para pessoas cisgênero. Com isso, foi observado que deveriam ser feitos ajustes para garantir, em emergências, a proteção do médico, o profissional e da paciente trans. Vou montar uma caderneta só para pessoas trans. Aí comecei, cola, copia, separa numa pasta. Eu digo, não, mas está muito cisgênero isso daqui. Não está específico, está faltando alguma coisa. Eu digo, tá, eu já sei. Aí eu comecei a refletir sobre minha vida, sobre minhas situações na mesa cirúrgica, sobre meu atendimento na questão do silicone industrial, na questão do anabolizante dos homens trans, na questão da hormonioterapia. Aí comecei a pensar em tudo isso. O que foi que eu fiz? Colei 2 corpos masculinos e 2 corpos femininos, coloquei dentro da carteira. Aí já me veio a preocupação que já tinha acontecido comigo, de que forma aquele profissional de saúde poderia me atender caso eu fosse atropelada e estivesse desmaiada na rua com meu silicone vazando. Primeiro, ele não ia saber que aquilo que estava vazando poderia ser um silicone industrial ou algum produto químico que eu teria injetado no meu corpo. Então eu comecei a criar a caderneta toda em cima disso, pautando ponto por ponto da proteção do profissional e também da minha autoproteção. Karen ressalta a importância de ocupar os espaços. A ocupação dos espaços desempenha um papel essencial no combate ao preconceito contra as travestis, que são comumente confundidas com profissionais do sexo e discriminadas. A gente tem que começar a fazer parte de todos esses espaços que talvez a gente consiga minimizar esse preconceito, porque a ausência das pessoas trans dentro dos espaços é que causa todo esse preconceito, causa todo esse desconforto que dizem causar em você não querer a gente lá dentro da sala de aula. De você não querer nenhuma por perto. É muito mais fácil as pessoas terem amizade com gay e com lésbica do que com travesti. Principalmente os homens e as mulheres. É interessante, né? Esse pavor de estar perto de uma assim é incrível. Por quê? Porque tudo que é ligado à população trans é ligado ao gueto. E eu sempre digo o seguinte, a palavra travesti, ela soa muito forte, ela soa com peso, ela soa com peso da marginalidade, ela soa com peso da rua, ela soa com peso do gueto. Mas quando a gente fala a palavra transexual, parece que ela vem com aquela palavra tão suave, tão mais leve. Ai, ela é transexual, ai que maravilha, ai que bom que ela não é travesti. Ainda tem esses discursos ainda, e é isso que a gente precisa desconstruir, sabe? Porque as travestis é que abrem portas. Se hoje consegue se avançar em alguma coisa, ninguém deu nada de graça pra gente. Somos nós que continuamos na luta. A realidade da comunidade LGBTQIA+, no âmbito carcerário é bastante complicada, mas tende a ser mais difícil para pessoas trans. A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, prevê que haja condições para a harmonia social de qualquer pessoa condenada. No entanto, a realidade dentro das celas dos presídios é outra. Muitas trans sofrem violência sexual e física. Em Rondônia, a falta de dados prejudica que ações sejam tomadas para impedir essa violação de direitos. O Estado ele é muito equivocado quando ele fala para mim escolher qual presídio eu quero ir. No meu ponto de vista, ele está me dando a sentença de morte.
Porque se juridicamente, a partir do momento que eu sou presa, eu tenho que ser resguardada e protegida pelo Estado, como é que eu, sendo uma menina trans, vou entrar para dentro de um presídio masculino sabendo que lá dentro eu vou ser muito mais objeto de uso do que respeitado, entre outras coisas? Por isso que eu luto e nas minhas falas eu digo, eu prefiro que o Estado pense numa ala para a população trans dentro do sistema feminino, não é na mesma cela que as mulheres, uma ala dentro do sistema feminino para a população de pessoas trans, homens trans e mulheres travestis transexuais. Atenção! Para lutar por direitos futuros, a Concil está realizando um levantamento de informações por meio de um formulário disponibilizado na bio do seu Instagram, @Grupo Concil, tudo minúsculo. As respostas ajudarão na obtenção de dados para a implementação de políticas públicas a favor da comunidade trans. O formulário é aberto para todos, mas é de extrema importância que a comunidade trans se disponibilize para respondê-lo. Produção: Davi Rodrigues e Matheus Santos. Locução: Chiara Negrete. Edição: Felipe Nascimento e Ian Machado. Esta é uma produção da disciplina de Comunicação Comunitária do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia.